O Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva GEIC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, se dedica à divulgação de práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos científicos sobre diversos temas de inteligência competitiva. Oferecemos muitas oportunidades para você aprimorar seus conhecimentos. Participe dos nossos seminários, palestras, e conheça nossas publicações. Venha aprender conosco, o Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva GEIC. Olá e bem-vindos ao programa de entrevistas do Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva, o GEIC, que é um dos centros de estudo do Conselho Regional de Administração de São Paulo. E que bom contar com a sua presença. Nós estamos ao vivo em diversas redes sociais, no Face, no YouTube e no LinkedIn. O nosso programa é transmitido pela televisão, através da Futures Television, na Roku TV e na Apple também. Também estamos transmitindo pelo rádio, através da Rádio Futures, a onda do futuro no rádio. Se você tem alguma pergunta ou quer participar, então vamos lá. É só colocar a pergunta ou seu comentário no bate-papo ou na sala do chat e eu respondo. Vamos começar falando um pouquinho do GEIC. Foi fundado em 2020 e tem o objetivo de divulgar práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos sobre a inteligência competitiva. Aqui você encontra palestras, seminários e diversas publicações criadas pelos membros do grupo e pelos nossos convidados. No programa de hoje, nós vamos conversar com a professora Fátima Mota e vamos conhecer um pouco do seu trabalho. Antes da gente começar o show, deixa eu falar um pouquinho sobre ela. Ela é doutora em Ciências Sociais e mestre em Administração pela PUC São Paulo e foi executiva de várias empresas. É professora dos cursos de pós-graduação na ESPM, psicanalista, coach, professora de Enneagrama com formação internacional. Ela também é sócia-diretora da FM Consultores e é uma das autoras do livro O Depois de Amanhã dos Negócios e é um membro muito ativo no GEIC. Então, vamos dar as boas-vindas à doutora Fátima Mota. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, pela sua presença, pelo seu trabalho, que é muito bonito, e por ter a boa vontade de compartilhar com todos nós aqui da audiência. Imagina, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Bom, nós temos alguns temas no programa de hoje, E é claro, nós vamos falar do seu capítulo no livro, que é titulado O Desafio do Desenvolvimento, uma visão do Brasil e de Portugal. Nós vamos falar principalmente do assunto da liderança. Aliás, vamos começar com a liderança, Professora, quais são os problemas que você vê no desenvolvimento de lideranças? Rômulo, eu acredito que o desenvolvimento de lideranças é o grande desafio que nós temos hoje. E o que eu vejo? Eu vejo ainda muitos líderes que não se desapegam da parte operacional. Esse é um dos problemas. E mais do que isso, eu observo também que não existe uma formação em liderança na escola, e quando você assume cargos de liderança, você ainda está muito preso àquilo que você fazia que dava certo, ou seja, o operacional. E por mais incrível que possa parecer, as pessoas vão evoluindo e conservam essa necessidade de centralizar, de não delegar, que são coisas que hoje, pelo ritmo que nós temos, é impossível. Você não delegar, você continuar centralizando e você ficar no operacional. Então, eu vejo isso acontecer com muita frequência. Esse é um dos grandes problemas. Tem vários outros, mas esse eu acredito que é um dos maiores problemas. Eu quero até, pegando esse aspecto, me reportar ao pipeline da liderança do Rancharan, que fala muito bem disso, Quando você é gerente de si mesmo, você tem um jeito de administrar, a sua própria vida, o seu trabalho. Então, valores, atitudes e forma como você distribui o seu tempo tem uma característica, ou seja, você faz aquilo para você coloca a mão na massa, Você está ali. Agora, quando você assume o primeiro cargo de liderança, você tem que tirar o foco de você e colocar nos outros. E esse é um desafio incrível,
porque você acaba deixando de fazer aquilo que você mais gostava para ensinar os outros a fazerem aquilo que você mais gostava. E, às vezes, até de uma forma inconsciente, existe um apego grande àquilo que se fazia. E algumas frases que eu ouço é assim, mas se eu delegar, as pessoas não vão fazer como eu quero. O jeito que eu faço, eu tenho um resultado muito melhor e mais rápido. Então, a gente também se esquece que quando nós começamos lá atrás com uma série de dificuldades. Mas quando eu estou na liderança, que eu já passei por essas dificuldades, claro que o meu jeito é muito mais rápido, claro que a forma de eu resolver os problemas é muito mais adequada, né? Por quê? Porque eu já passei por tudo isso. Então, veja que esta situação precisa ser olhada e cuidada para que você possa passar para um outro patamar e deixar aquilo que você fazia para trás, né? Ou seja, você está ali para ensinar agora. Então, eu acredito que esse seja um dos aspectos. Eu acho que você tem outras perguntas. Se você quiser, eu fico falando aqui direto, mas eu vou deixar você interromper e me perguntar. E pessoal que quiser perguntar também, eu estou à disposição. Eu sempre escutei uma coisa: quem quer faz, quem não quer manda. Isso é um problema cultural? Nós queremos fazer e não queremos delegar? Então, eu acredito que é um problema mais de época, né? Isso está lá atrás, isso não funciona. Eu não sei nem se é cultural, sabe, Romulo? Eu acredito que é uma visão pequena que os líderes têm, porque imagine se eu quiser fazer tudo, eu não posso ir para o mundo, né? Ou seja, a empresa não se desenvolve, os negócios não se desenvolvem, porque o que o líder tem que fazer é enxergar lá na frente, ele tem que enxergar a estratégia, ele tem que ser visionário. Então, como é que ele vai fazer isso se ele estiver centralizando tudo? Com isso, eu não estou dizendo que o líder não tenha que executar algumas coisas, porque também é um problema, né? Às vezes você acha, então, você vai ficar, né, na parte mais visionária, mais estratégica e não vai olhar mais para a operação. Não é verdade. Você olha para a operação, sim, mas sem perder o olhar lá na frente, sem ter a estratégia que você precisa estabelecer. Então, olhar para as duas coisas, né? É ser visionário, como eu chamo, e guerreiro também. Mas essa história, quem vai lá, quem quer fazer, faz, né? Quem não quer, manda. Não é isso. Eu acho que quando você quer que as coisas sejam feitas, você precisa ter uma equipe qualificada e que possa fazer de uma forma produtiva e de alta performance. Então, é aí o pulo do gato, né? Eu diria que o pulo do gato está exatamente em você ter uma equipe boa, uma equipe capacitada, uma equipe qualificada. E esse é um outro problema que eu vejo com as lideranças, de uma maneira geral. A dificuldade em tomar decisões em relação ao próprio quadro de pessoas, né? A própria equipe. Muitas vezes, a equipe não tem uma boa qualidade, uma boa qualificação, e eu não faço nada com isso, né? Eu acabo deixando e vou empurrando com a barriga e não faço as mudanças necessárias. Então, estruturar a equipe é fundamental. Se eu quero ser um bom líder, eu preciso saber estruturar a minha equipe e ter gente boa. Não ter gente igual a mim, que também esse é um erro. Eu preciso ter a diversidade para que essa diversidade faça as coisas acontecer e não ficar tendo pessoas que são exatamente como eu, pensam como eu, se emocionam como eu, agem como eu. Isso não é bom. Tá? Então, formar uma equipe é o pulo do gato, né? Que eu acho que nós temos vários problemas em relação a isso ainda. Bom, vamos voltar então a um dos seus comentários, né, com relação à formação, né? E vamos falar especificamente, né, o que acontece com a formação dos altos executivos, né? Esses são os exemplos, né? Por que essas pessoas têm tanto problema em liderar? Primeiro, porque nós não entendemos ainda que cada vez que você muda de patamar, você precisa ampliar
não só o seu mindset, mas também as suas competências. Então, a competência que eu tenho quando eu lidero no primeiro nível de liderança é totalmente diferente da competência que eu preciso adquirir quando eu estou ocupando cargos mais altos. E isto passa por o desenvolvimento de soft skills, porque hard skills a gente tem, né? Aquelas competências mais técnicas, mais operacionais, as pessoas têm pela própria evolução, senão não chegariam onde chegaram. Só que, a partir do momento que entram num nível mais superior, né? No nível, e aí eu estou falando de diretores, eu não gosto de falar de superior, sabe? É só um vício de linguagem mesmo. Mas quando eu chego nos altos executivos, então aí tem o diretor, tem o superintendente, tem o CEO, né? E daí vai. Nós esquecemos da importância das soft skills. Então, o que eu vejo é que, a partir daí, os executivos não se desenvolvem e acabam se escondendo deles mesmos. Este é o momento onde é importante a gente parar para pensar no seguinte: será que eu realmente sou uma pessoa empática? Será que eu realmente me conheço? Então, eu entendo que autoconhecimento é básico. Conhecer as diferenças individuais é fundamental, né? Claro, eu vou olhar o mercado e, para olhar o mercado, eu preciso ter uma percepção ampla. Para entender de negócio, eu preciso ter uma percepção ampla. Mas até que ponto os meus medos estão influenciando nessa percepção? Até que ponto a minha personalidade está influenciando e eu estou vendo menos do que eu deveria ver? Então, eu acredito que quando você chega nesse ponto, nesse patamar, é importante desenvolver, acima de tudo, suas soft skills, que não se fala sobre isso porque me parece que é um pouco menor, sabe? Então, o que vale são as estratégias, o que vale é o business. Claro, isso vale sim, mas não só isso. E aí está um ponto. Eu queria ficar um pouco... Diga. Não. Sim, eu queria ficar um pouco nessa sua questão, porque eu acho que é um ponto muito importante do seu trabalho, né? E, aliás, você levantou 3 pontos, 3 temas no livro que eu achei de muita importância, né? A falta de inteligência emocional, dificuldade na gestão emocional do time e agressividade na fala. Professora, por que esses 3 pontos chamaram a atenção? Porque eu vejo acontecer com muita frequência. Fazendo parênteses, né? Nesse momento, eu não acredito que você, né? Quando você chega a um determinado nível, não adianta você fazer um curso de liderança, não adianta você fazer workshops de liderança, que você já fez, né? Você já passou por tudo isso. Então, aí é o momento, sim, de você ter um mentor, aí é o momento de você ter alguém que te ajude a ir para um outro patamar, né? Então, e aí chegando nas questões. Agressividade na fala é uma forma de defesa. E eu recebo várias solicitações para, quando eu dou coach para executivos e que as empresas me chamam, né? Ou mesmo quando os executivos me procuram, um dos problemas é, olha, Fátima, chega uma hora que eu não aguento e que eu falo, né? Eu explodo, eu não consigo segurar. E aí a minha raiva é muito grande, porque como que as pessoas não fizeram isso, né? Como, né? E assim, uma dificuldade de lidar com a própria agressividade. A agressividade faz parte do mundo executivo. Eu tenho que ser uma pessoa que leva essa força, que eu não gosto de chamar de agressividade, mas uma força, uma coragem para conseguir novos mercados, para conseguir novos clientes, enfim, para conseguir expandir o negócio, né? Uma startup também. Mas é que esta força, às vezes, pode se transformar numa agressividade, porque eu não aguento pessoas que são mais lentas que eu. Eu não aguento pessoas que pensem diferentes de mim, né? De uma forma diferente de mim. Então, aí está um grande nó. E isso está associado à falta de inteligência emocional. Ou seja, eu não consigo levar a razão para as minhas emoções. Eu não consigo parar, respirar, entrar em contato comigo antes de sair por aí falando qualquer coisa. Às vezes, a ansiedade por conseguir resultados, por levar coisas para o conselho e daí vai,
fazem com que o líder se esqueça do posicionamento que ele tem que ter. Faz com que o líder, muitas vezes, se perca dele mesmo. Aliás, eu poderia dizer que esse é um outro grande problema, que é não entrar em contato com o próprio ser, com a própria essência, com o próprio eu sou. E talvez algumas pessoas que estejam assistindo estejam assim, Fátima, mas o que é isso? Entrar em contato com a essência? Que essência é essa? Engraçado Exatamente. a sua escolha de palavras, né? Então, eu sou o diretor ou eu estou o diretor? Pois é, pois é. Quando eu estou diretor, claro, eu estou num papel, né? Mas qual é a responsabilidade e quanto que o meu ser está ali? Veja, isso não quer dizer que a minha essência esteja junto, né? Mas ela ajuda nisso. Trazendo um pouco mais para o prático, ser líder é assumir as responsabilidades por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente sente. É saber o impacto que você pode gerar nos demais. Mas para isso, eu preciso entender que nem sempre eu faço aquilo que eu penso que eu estou fazendo. E daí a importância de eu receber feedbacks da minha equipe, de eu buscar feedbacks das pessoas. E esse escalão, né, essa alta diretoria, esses altos executivos, são os que menos recebem e os que menos pedem feedback. Porque quem tem coragem de dar feedback para eles? São poucas as pessoas que têm coragem. E muitas vezes são pessoas que têm dificuldade de ouvir. Então, alguém começa a dar feedback, vai lá e já trava. Não, porque não é assim, porque eu vou te falar. Tem uma questão de poder que acaba vindo à medida que você vai subindo. Às vezes eu falo que alguns executivos têm síndrome de Deus. E não é por aí. Não é por aí. Quanto mais eu tenho a possibilidade de ter uma equipe que colabora comigo, uma equipe que junto comigo faz a coisa acontecer, mais eu consigo me adaptar a esse momento, que é um momento de inovação, que é o momento da inteligência competitiva, que é quando eu uso efetivamente a minha inteligência para crescer. Eu uso a minha inteligência para poder dar os meus passos. E essa inteligência não está, ou não deveria estar, desconectada da sua essência, do seu ser. E aí eu vou fazer uma ponte, né, com essa história, que é o próprio propósito, que muitos executivos não têm. Quando muito propósito é assim, eu preciso dar mais lucro para a empresa. Não, isso não é propósito. Esse é um resultado que você tem que dar. Mas qual é o seu propósito enquanto ser humano, estando num cargo que você está? Para que e por que você está ali? Como isso está conectado à sua empresa? Como você lida com isso para fazer a diferença na humanidade? E se você não sabe responder essas respostas, né, essas perguntas, talvez esteja aí um bom momento de desenvolvimento. Vamos ficar um pouquinho mais nessa parte do comportamento, né? Ou a situação comportamental. Você fala que os modelos mentais e os vícios emocionais dão origem aos comportamentos, né? Como é que funciona isso? Então, veja, se eu sou uma pessoa que coloco no trabalho a minha vida, então eu gosto muito de utilizar o Enneagrama, que eu acredito que alguns saibam, alguns não, mas é uma forma de você entender as personalidades, as diversas personalidades. Então, tem executivos que colocam na vida o seu trabalho. Então, trabalham e continuam trabalhando. Então, é o tipo até que se conhece como grande desempenhador, né? Quando a gente fala em Enneagrama. Se essa pessoa não se observar, não se auto-observar, ela exige de todas as outras pessoas o mesmo ritmo e o mesmo foco no trabalho que ela tem. Então, eu começo a passar e-mail de madrugada, eu questiono por que as pessoas têm vida particular, né?
vida pessoal. Então, como é que você vai levar seu filho no médico? Como que você não está trabalhando agora, se era para estar trabalhando agora já, sabe? Então, tem alguns comportamentos que são associados ao próprio vício do trabalho que a gente vê acontecer por aí. E que, na realidade, é um mecanismo de defesa. Porque, às vezes, até por não querer olhar para si mesmo, eu começo a trabalhar. Quantos executivos que preferem ficar trabalhando do que voltar para casa? E isso não é de hoje. Esse é um caso, né? Esse é um aspecto. E essas pessoas acabam se auto-enganando. Porque todo mundo observa o quanto que essa pessoa poderia ser melhor, tanto para a própria empresa como para os seus colaboradores, se enxergasse essa característica, essa personalidade que claro, vai afetar no comportamento. Um outro exemplo, eu poderia aqui ficar dando vários exemplos, né? Mas um outro caso, por exemplo, é quem é muito perfeccionista. Então, as coisas precisam sair do meu jeito, porque tem que ser perfeito. Assim, a excelência para mim é fundamental. Então, eu acabo sendo super detalhista, me prendo a detalhes, e quantos executivos que eu não vejo que são assim? Então, os trabalhos retornam porque sei lá, a cor deveria ser outra, o slide não ficou tão bom quanto deveria ter ficado. Então, um nível de perfeição que não tem a menor relevância e que acaba gerando sabe assim, uma exigência em relação aos trabalhos, uma exigência em relação aos outros, que não é bom, né? Porque Não você é sabe, saudável, né? não é Não é saudável. saudável. Eu acho que eu achei interessante esse seu comentário, porque trabalhando em empresas grandes, eu vi exemplos de liderança dos dois lados. Péssimos exemplos e vi exemplos espetaculares. Uma vez, durante a crise econômica, o presidente falou, olha, não tem esse negócio mais de licença, não tem esse negócio de férias, não tem nada, né? Aí o vice-presidente da nossa área chegou, não, vou tirar férias sim. E todos ficaram escandalizados, mas o presidente falou, né? E o vice-presidente falou, não, porque se eu não tirar férias, os diretores não vão tirar. Se os diretores não tiram férias, os gerentes não vão tirar. Se os gerentes não tiram, ninguém vai tirar. Então, essa pessoa teve a verdadeira liderança, falou, não, isso não está certo, né? Ou seja, isso é um caso extremo, isso está errado. Eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Eu gosto muito dessa parte do seu capítulo do livro que discute isso, mas é importante a gente ressaltar que a liderança está aí, né? Em tomar essas decisões, né? Tendo em vista o comportamento não só o seu, mas das pessoas, principalmente os altos executivos, né? As pessoas vão se espelhar nesse comportamento. Se o comportamento deles, como você explicou, é vicioso, né? Ou perfeccionista, ou ninguém tira férias, ou agressivo, os outros copiam. E isso gera uma quebra na cultura, não é? Na cultura da empresa. Quando um líder, porque, veja, essas características são humanas, né? Todos nós temos uma ou outra, eu falei só de duas, tem várias outras. Quando eu tomo consciência que eu sou assim, eu posso ir para o outro lado, né? Eu posso evoluir, eu posso parar e falar, não, pera um pouquinho, eu que sou assim, eu não preciso fazer com que as pessoas sejam. E exatamente esse exemplo, Rômulo, que você deu é fantástico, porque eu, enquanto líder, também posso liderar o meu superior, né? Eu, enquanto líder, vice-presidente, eu posso liderar o presidente, quando eu mostro para ele que não é bem assim. Isto nós devemos entender que é muito deste momento que nós vivemos, onde nós trabalhamos mais em rede e não de uma forma piramidal. Então, eu posso ser um líder de produção que vejo alguma coisa e posso liderar o meu gerente tendo uma postura diferente. Então, eu acho que essa é a grande beleza. Se eu lidero, eu não lidero só os meus colaboradores, eu lidero os meus líderes, eu lidero os pares, eu lidero várias situações, né? Lidero, inclusive, meus fornecedores, e isso é importante, tomar essa consciência. Então, nós estamos falando de consciência. Na hora que eu tomo consciência do meu papel enquanto líder, eu não aceito qualquer coisa, eu me posiciono. Mas para poder fazer isso de uma maneira adequada, eu preciso sim me conhecer.
Eu preciso entender quais são os meus vícios emocionais. E isso só através de um trabalho forte eu consigo perceber. Porque às vezes eu não percebo. Eu não percebo, por exemplo, que eu sou uma pessoa que tem dificuldade de assumir riscos. E eu conheci, claro, vários líderes que chegam a CEO com imensas dificuldades de assumir riscos. E chega uma hora que essa posição não se sustenta com este medo. Só que, se eu tenho uma equipe que me ajuda e se eu tomo consciência disso, eu posso transformar esse medo em coragem e posso ir além desse meu medo. Tá? Então, poder entender essas diversidades, poder entender essas diferenças, nos ajuda muito para que, tanto no dia a dia, a gente possa ser melhor, né? Como também com a nossa equipe. Que foi o exemplo que você deu, Romulo. Super bom esse exemplo e acho que tem aí vários que vocês devem aí estar pensando, quem está escutando, porque tem os dois lados acontecendo ao mesmo tempo, né? Quanto mais consciência, mais eu posso trabalhar efetivamente como líder e ser um líder, e não simplesmente estar lá num cargo porque eu preciso ganhar dinheiro, ou eu quero poder, ou sei lá o quê, né? Então, isso é muito ruim. Professor, vamos ficar um pouco nesse tema que eu acho que é uma parte do seu trabalho que é muito importante, né? A consciência e o autoconhecimento. Geralmente a gente fala dessas coisas. Você quer ter mais consciência, autoconhecimento? Vai. No seu tempo livre você vai e faça. Não, isso pertence dentro do trabalho, não é, professora? Isto é uma necessidade para o líder se tornar um bom líder, não é? Romulo, assim, 24 horas por dia a gente tem que se auto-observar. Só assim a gente pode se conhecer. É interessante, né? Eu sempre falo isso, né? Vou até aproveitar para tirar o sonzinho aqui desse celular, né? Porque é direto, né? Mas eu ia dar o exemplo exatamente com o celular. Veja, nós compramos um celular novo, a gente fica fuçando, né? Literalmente, que botãozinho serve para quê? Como é que eu faço para, né? Se eu fizer assim, como é que eu tiro fotografia? Enfim, né? Então a gente passa a dominar esse aparelhinho ou qualquer máquina. Só que esta máquina aqui, que é o meu corpo, que tem a questão da emoção, que tem o pensamento, tem o físico, tudo isso junto e misturado, eu não domino. Então, olha que incrível. Eu não sei quais são os meus gatilhos emocionais. Eu não sei por que eu fico com raiva. Eu não sei porque tem hora que eu estou muito feliz. Eu não sei porque eu gosto mais de uma pessoa e menos de outra. E isso acaba fazendo um buraco, sabe, na vida dos executivos, levando um pouquinho para depois, quando eles se aposentam, que aí todos os rótulos saem, né? Então você não é mais CEO, você não tem aquela empresa como sobrenome, talvez você não tenha mais aquele carro maravilhoso, nem aquela secretária, nem sei lá, todos os benefícios. Quem que é você? Essa é uma pergunta boa. Professora, eu vou fazer um comentário nessas. Tem 2 semanas eu entrevistei a primeira mulher que foi a primeira mulher dentro da Bolsa de Mercadorias de Chicago, né? E ela contou muito da experiência dela. E ela falou uma série de coisas que a gente sabe que as pessoas são tratadas diferentemente, né? Mas o que ela me falou, eu fiquei assim estupefacto, né? Primeiro ela começou a explicar como ela foi recebida, ou seja, não foi recebida dentro da Bolsa de Valores, né? E disseram para ela, especificamente, eu não vou fazer negócio com você porque você é uma mulher. E ao longo dos anos, ela é uma pessoa de sucesso, conseguiu ter sucesso, e ela virou para mim e falou, bom, não sei se você sabe, mas somente 2% do capital, né, de venture capital, que é destinado aos investidores, né, 2% somente é destinado a mulheres. E 98% deste capital é destinado aos homens. Eu falei, mas como? Ela falou, ela me explicou, olha, as pessoas às vezes não têm nem consciência, mas eu fiquei assim olhando, meu Deus, como é isso? Ela falou, se vem 2 pessoas para fazer uma apresentação a um grupo de investidores anjo, né? Se é um homem, eles perguntam, me fala do seu plano de marketing, e quanto você vai vender, ou mais ou menos.
E se é uma mulher, eles falam, mas isso, você tem certeza que isso é uma boa ideia? Fazem perguntas fundamentais, né? Aí eu falei, meu Deus, será que a gente não percebe que nós estamos discriminando, que nós estamos... Ela falou, não, essas pessoas, se você parar para conversar, elas não têm nem consciência de que estão discriminando, que tem um tratamento diferenciado. Então a professora falou, nós temos que saber por que nós gostamos, por que não. Se nós tratamos alguém diferentemente e por quê. Eu acho que esse seu trabalho de aumentar a conscientização é realmente um trabalho-chave, que até hoje nós lidamos com esse tipo de problema, não é? De monte, Rômulo, porque você falou, né, diversidade, pegando a mulher como um exemplo. Mas imagine, então, uma pessoa que é deficiente física. Quantos deficientes físicos que você conhece que são CEOs? E quantos deficientes físicos, mulheres, que são CEOs? Porque aí a gente pensa assim, ó, deficiente físico não tem competência. A gente associa a falta de um braço, de uma perna, com competência. E isso é inconsciente, não é consciente. Esse é o grande problema. É inconsciente. Então, se a gente consegue entender o que está no nosso inconsciente, que esse é trabalho para uma vida, é trabalho para uma vida, e talvez a gente termine uma vida sem saber, né? Mas é inconsciente. Por que eu vejo uma pessoa que tem uma cor diferente da minha e tenho restrições? Falta autocrítica, professora? É uma falta de autocrítica? É uma forma de autoobservação. Falta autocrítica, então. Nós não queremos ver? Olha só, às vezes a gente não se observa, não é uma questão nem de criticidade, é uma questão de observação. Eu fico um pouco preocupada com a questão de autocrítica, porque entra na culpa, né? E quando você entra na culpa é pior, porque você tenta esconder. Na hora que você se auto-observa, você começa a perceber o buraco, né, que tem em você nos teus vieses inconscientes, por exemplo. E a partir daí, você pode fazer pequenas alterações. Mas é evidente. Imagina quando você entra você vai viajar e você percebe que quem está no comando do avião é uma mulher. O que você sente? Não deveria sentir nada, né? Pois é. É um piloto. É uma pilota. É uma pilota. Mas, né? Então, tem várias coisas aí que nós precisamos nos trabalhar, né? Porque faz parte da cultura, faz parte de toda uma história e que ainda está muito impregnado em nós. Mas se eu não enxergo, eu não mudo. Então, por isso que eu preciso tomar consciência e observar. E veja, quando a gente fala disso, e eu trabalho com muitas mulheres, executivas mulheres, e uma coisa que elas me falam, às vezes, é que quando elas estão em reunião, elas não são ouvidas, elas só são ouvidas se elas levantam a voz. Principalmente quando a reunião prioritariamente homens. É muito triste, mas, por outro lado, o que eu quero dizer é que também está dentro de nós esse preconceito. Então, eu, enquanto mulher, se eu me sinto já mal por ser mulher numa reunião de homens, eu não vou realmente colocar, ou eu vou colocar já achando que as pessoas não vão me ouvir. Enfim, ocupar o seu espaço é fundamental. E isso também para homens, porque tem muitos homens que não sabem ocupar seu espaço. Quando a gente fala em diversidade, né, isso eu queria fazer um contraponto aí. A gente fala de diversidade física, de gênero, mental, que eu acho que é uma diversidade absurdamente fantástica, né, para a gente olhar. E além de outras, nós precisamos falar em idadismo, né, que é outra história, quem é mais velho, quem é mais novo, daí vai. Mas tem a diversidade de personalidade. Então, tem pessoas que, por conta da sua personalidade, não conseguem se posicionar. Tem pessoas que, por conta da personalidade, olham, se ela tem um determinado marcador de diversidade, ela já se sente mal, em vez de esquecer, né? E se posicionar independentemente de qualquer coisa. O preconceito existe? Existe.
Agora, o que eu faço para lidar com esse preconceito? Seja eu uma pessoa com marcador ou não. Né? Eu acho interessante porque eu vejo várias situações, né? Olha, mas eu já tenho 50 anos. Pô, e daí que você tem 50 anos? Eu fico me perguntando, pô, e daí? Né? Eu tenho 65 anos e eu amo ter 65 anos. Né? Falo assim abertamente. Por quê? Porque eu sou mais inteligente agora, porque eu consigo entender muito mais as coisas, eu consigo me conhecer muito melhor, também consigo não dar muita bola para aquilo que as pessoas falam, né? Então, tá tudo dentro da gente também. Quais são os nossos preconceitos? E um líder precisa saber que muitas vezes ele tem mais preconceito do que ele imagina. Como ele não se auto-observa, às vezes ele não percebe. Por exemplo, brincadeiras que são feitas no público masculino em relação à mulher e ele deixa. Né? Ou comentários em relação a orientações sexuais e ele deixa. Né? Pecou Então, por conivência, não é? Mais ou menos. Claro. Quer dizer, então, por isso que eu estou dizendo que a formação desses executivos, o desenvolvimento desses executivos, passa por coisas muito diferentes. Muito diferentes. Né? É interessante, eu estava se comentando numa roda de amigos, né? Sobre as eleições, e eu não vou entrar aqui de jeito nenhum nessa seara, mas, de repente, a conversa ficou de um jeito que a postura dessas pessoas era exatamente aquela postura que estavam criticando. E eu parei e falei assim, gente, peraí, eram todos os altos executivos, né? Eu falei, gente, pera um pouquinho, vamos parar um pouco, vamos olhar o que a gente está falando, vamos olhar a nossa postura, que a gente está fazendo exatamente igual, né? Então, como é que a gente questiona, seja o outro quem for, se nós não olhamos ainda para nós? Então, cabe ao líder, antes dele fazer críticas aos outros, se auto-observar. E entender que é vulnerável, né? Porque aí também a gente tem a questão da vulnerabilidade, né? Entender que, nossa, o líder não é um semideus, o líder ele é vulnerável, ele tem uma série de questões que precisa se tratar, que precisa olhar. Só que se ele acha que ele é perfeito, ele não se dá o direito de olhar para essas pequenas coisas. E aí, essas pequenas coisas vão criando buracos na própria liderança. São os seus vícios emocionais? Os vícios emocionais, as suas vulnerabilidades que impactam o comportamento, seus modelos mentais, né? Os seus preconceitos, tudo isso junto vão fazendo fissuras na liderança. E que depois acabam sendo observados numa apresentação para o conselho, acaba sendo observado por público mais jovem, porque isso está acontecendo cada vez mais. De repente você fala alguma coisa e você tem, junto com os teus liderados, alguém que é muito mais jovem e que tem uma outra cabeça, e que levanta e fala, como é que o senhor está dizendo um negócio desse? E que coloca você numa situação difícil. Então, essa autoobservação, ela é básica. E eu quero aqui fazer um parênteses. Isso não quer dizer que líderes jovens não têm os mesmos problemas. Tem. Cuidado. Porque eu não estou falando, olha, o pessoal que é mais velho tem esse problema. Não, eu não estou falando isso. Eu vejo líderes que têm 30 anos hoje que apresentam mesmos problemas que outros líderes que têm 60, 70. Porque os vícios emocionais, eles não estão associados à idade. Eles existem porque está associado à pessoa. A falta de inteligência emocional está associada à pessoa. O que vem mudando é uma criticidade muito maior dos colaboradores. Porque há um tempo atrás, um colaborador não tinha coragem de mostrar para um líder onde que ele estava errado. A falta de uma determinada competência, por exemplo. Um colaborador não tinha coragem de fazer isso. Hoje, não só ele tem coragem, como ele faz isso com uma habilidade fantástica. E se você, como líder, não estiver preparado, você acaba perdendo a sua força. Literalmente perde a sua força. Ou então você resolve da maneira mais simples, que é demitir a pessoa, e aí todos observam
que você demitiu a pessoa e como é que fica. E aí é louco, né? Porque quando a gente pensa em demitir, às vezes eu imagino que é exatamente como os reis que faziam lá atrás, que enforcavam, né? Basicamente isso, você não pensa como eu, então eu te enforco. Isso acontecia lá atrás, eu estou assistindo uma série fantástica da Imperatriz, né, que eu acho ótima, eu amo, né, o Castelo de Chambrum, etc. Enfim, Viena, eu acho o máximo, né, com as valsas vienenses, então estou assistindo, e é muito interessante, porque num determinado momento, a alta majestade, que é uma mulher, enfim, no caso, alguém fala alguma coisa para ela, e ela fala assim, o último que falou isso para mim morreu enforcado. E aí eu falei, ó, pô, é isso mesmo, né? Muitos líderes, o último que falou isso para mim foi demitido. Não, não é isso. Você demite quando a pessoa não tem a competência necessária para um determinado trabalho. Mas não porque ela pensa diferente de você, ou não porque ela aponta coisas que você não está acostumado a ver. Então, acho que é bem interessante essa parte. Professora, as pessoas estão muito interessadas na parte emocional. Tem uma pergunta, aliás, internacional, Mary Verkan, da Flórida. O que é que nós podemos fazer para entender quais são os nossos gatilhos emocionais? O que é que dispara o nosso comportamento de uma maneira ou de outra? Então, acho que várias coisas nós podemos fazer, né? Acho que a primeira e mais simples é começar a se auto-observar. Eu já falei isso várias vezes aqui. Então, parar para pensar, poxa, eu fiquei irritado com aquela pessoa, por quê? Fiquei irritada com aquela pessoa, por quê? O que aconteceu? O que ela me falou? O que isso tem a ver com a minha história? Então, essa auto-observação é muito interessante. E eu vou dizer mais uma coisa para você. É Mary o nome dela? Eu não prestei Sim, atenção. Mary. Mary. Mary, tem uma coisa que é importante aí. Revisitar um pouquinho a nossa infância, sabe? Porque a nossa infância é responsável pela nossa personalidade e, portanto, dos nossos gatilhos também. Tá? Não só, mas grande parte. Então, se eu lembrar naquele momento que eu era pequena e eu tinha amiguinhos que falavam algumas coisas que eu ficava irritada e eu agia de tal forma como eu estou agindo agora, eu faço uma conexão e essa conexão pode me levar a curar esse vício emocional. Mas o que eu estou falando é para, assim, pessoas que conseguem fazer isso. E depende de silêncio interno, depende de, sabe, meditação, inclusive, depende de você querer enxergar esses pontos. E eu vou dizer para você, Mary, que são raríssimas as pessoas que querem, né, de verdade, e que têm coragem de fazer isso sozinhas. Então, eu acho que, na verdade, a gente sempre precisa ter alguém para ajudar. Então, aí entra a mentoria, aí entra psicanálise, né? Aí entra terapia, onde você vai fazendo um caminho para se autoconhecer, para se auto-observar, para entender quais são esses gatilhos, para entender quais são esses vícios. E aí eu acho que para mim, né? Vou contar um pouquinho para mim, Mary. Eu não estou fora disso tudo, não, tá? Eu sou um tipo desempenhador, que eu fazia exatamente o que eu falei no começo. Eu queria que as pessoas trabalhassem tanto quanto eu era super exigente, e aí eu comecei a perceber que eu comecei a perder pessoas muito importantes para mim. Eu falei, nossa, né? Primeiro eu culpava as pessoas, que aliás, é a primeira coisa que a gente faz, É né? mais fácil, né? É mais fácil, o outro tá errado. Então, falando, nossa, tá vendo essa pessoa? Eu fiz tudo para essa pessoa e essa pessoa me traiu, essa pessoa... aquela coisa. Até que eu falei, não, né? Não é possível. Alguma coisa está errada em mim. E foi a grande virada de chave. Tá? Eu sempre falo que o líder tem a equipe que merece. Então, na hora que você olha para a tua equipe e vê gaps, você talvez veja os seus gaps também. A partir do momento que eu comecei a me interessar mais por mim, eu comecei a trilhar todo um caminho de autoconhecimento. E para mim, especificamente, quando eu conheci essa ferramenta, né, que não é uma ferramenta, é um conhecimento sagrado muito profundo, que é o Enneagrama, me ajudou muito, porque aí eu entendi que, por exemplo, e eu entendi claramente, quando eu era pequenininha,
Minha mãe me valorizava por aquilo que eu fazia. Então, eu aprendi a fazer muito. Por quê? Eu fazia o mais que eu podia para que ela olhasse para mim e falasse que legal, parabéns, eu gosto de você, eu amo você. Porque tudo que a gente quer na vida é ser amado. E vou dizer uma coisa para vocês: os altos executivos, mais ainda, porque no fundo tem um grande buraco em alguns deles. Isso não é geral, mas tem algum buraco. Sabe por quê? Porque dedicaram tanto a vida ao trabalho que acabaram esquecendo da importância de ser amado às vezes. Tá? Às vezes, pessoal, por favor, não entendo que isso é generalizado, mas às vezes isso acontece. E aí, continuando a contar de mim, eu entendi que eu trabalhava muito, né? E exigia muito, porque eu aprendi que quem faz é amado, quem não faz é criticado. Quando eu entendi isso, né, isso para mim foi uma chave que aí eu comecei a mergulhar muito mais nessas histórias. E eu me trabalho até hoje. Até hoje eu faço bilhões de coisas para me conhecer. Cada vez mais, porque é como se você fosse, sabe, uma rosa que você vai tirando as pétalas? Até você chegar no centrinho dela, tem várias pétalas. E é um caminho que você faz. Pega uma pétala, conhece um pouquinho hoje, conhece um pouquinho amanhã, conhece um pouquinho, e aí vai pro resto da vida. Desculpa, Romulo, você me falou, você ia falar alguma coisa? Não. Ela está continuando a conversa, então a cultura e a história nos fazem discriminar, né? Se não prestarmos atenção, também não vamos perceber. Então, o caminho seria essa observação constante, nós temos que voltar, e aliás, ela fez até um segundo comentário falando, é preciso ter coragem, com certeza, para auto-observar, né? Começando pela infância. Então, o segredo, o pulo do gato é nessa auto-observação constante? É nessa autoobservação constante que nem sempre você faz sozinho, é isso que eu quero dizer. Às vezes, na maioria das vezes, você precisa de outras pessoas até para você se enxergar, porque a gente não se enxerga, né, com tanta facilidade. Então, feedbacks que você recebe, insucessos que você tem, demissões pelas quais você passa, sabe, perdas que você tem de uma maneira geral, às vezes te dão esse, sabe, impulso para se conhecer. E não só isso, coisas boas também. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma capacidade de percepção absurda. Eu sou capaz de perceber tudo acontecendo ao mesmo tempo, entender o que as pessoas estão falando, porque é a minha personalidade. Por quê? Porque de pequenininha eu ficava olhando e percebendo tudo que as pessoas faziam, todo o meu ambiente, porque eu queria ser valorizada. Então, o jeito que eu desenvolvi foi nessa observação, e não necessariamente poderia ter sido chamando atenção, gritando, correndo. Não, eu não fiz isso. Né? Outras pessoas fazem isso. Então, essa história é legal. A cultura onde a gente está inserido, obviamente, impacta. E não necessariamente nós fazemos isso sozinho. Então, talvez a gente precise... Às vezes, leituras funcionam. Cada um precisa buscar. Então, eu contei para vocês que eu busquei no Enneagrama. Do Enneagrama, eu comecei a me trabalhar com terapia. Aí eu fui fazer um curso de psicanálise, né? Eu fiz um curso de psicanálise, eu não sei mais quanto tempo, se 8 anos, eu não lembro mais, mas foi agora, foi recente, né? Assim, foi quando eu fiz lá a minha formação. E isso foi me dando grandes inputs. Então, hoje, eu sou mentora, mas eu sou também psicanalista. Então, eu consigo unir as duas coisas e dá para ajudar as pessoas numa dimensão que elas não precisam se sentir num divã, se elas não se sentem bem nisso. Então, às vezes, as pessoas começam comigo num processo e depois acham tão interessante que elas vão, sim, procurar o psicanalista um outro psicanalista, até para continuar esse trabalho. Então, assim, é fabuloso. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, né? A professora tem, e aliás, por causa da sua profissão, eu vou abrir esse parênteses, mas principalmente por causa da nossa conversa, tem umas poucas semanas atrás, foi a semana
da prevenção do suicídio, né? E muitas pessoas acham que pedir ajuda é um sinal de fraqueza e não um sinal de força. E toda a sua conversa está, não, vamos ao autoconhecimento, à autoobservação, à meditação. Peça ajuda, fale com psicólogo, fale com psicanalista, fale com não sei quem. Professora, qual é a importância de nós reconhecermos as nossas situações e pedir ajuda? Romulo, essa pergunta é fantástica, né? Porque tem um autor que eu gosto muito, que ele trabalha no quarto, né, sobre o quarto caminho, que também é bem interessante, chama Ouspensky, nunca sei falar o nome dele direito, mas é Ouspensky. Ele, num dos livros dele, ele fala uma coisa que eu acho básica, que é: você só sobe, em termos de expansão de consciência e de evolução humana, se alguém te der a mão. E, por outro lado, se você der a sua mão para outra pessoa. Eu acho isso o máximo. Então, na hora que eu tenho o orgulho e a vaidade e a prepotência de não pedir ajuda, primeiro que eu estou indo na contramão da história, que a gente não faz nada sozinho, a gente precisa sempre do outro. E sabe, eu acho bem interessante isso, né? Porque eu sempre falo assim, gente, como é que a gente nasceu, né? A gente nasceu sozinho? Não, né? Duas pessoas tiveram que entrar num profundo contato, né? De pele, de corpo, né? E precisou ter essa unificação, para que cada um de nós estivesse aqui. Ou seja, a gente já nasce dependente de um contato de duas pessoas, mesmo que for fertilização in vitro, seja o que for. Sempre vai ter o óvulo sendo implantado, enfim, sempre vai ter esse contato. Depois, quando a gente nasce, se nós formos deixados ao léu, a gente morre. A gente precisa ter a contenção de outro ser humano, ou até de um bicho, né? A gente tem as histórias. Mas eu preciso sentir o calor do outro, eu preciso sentir o abraço, né? A criança que não brinca com outra criança, ela desenvolve uma série de problemas físicos e psicológicos. Mas aí o mais gozado é que na hora que a gente cresce, né? A gente fica bobo, né? A gente fica bobo porque acha que pelo fato de ter crescido, você não precisa mais de ajuda. E não deve pedir ajuda. Isso é terrível. E falando de suicídio em jovens, isso é pior ainda, porque como eles também não conseguem enxergar a vulnerabilidade dos pais, eles também não têm coragem de aceitar a própria vulnerabilidade. Então, não, gente, nós somos sim vulneráveis, a gente erra pra caramba, a gente, sabe, tem bilhões de questões que nos fazem, sabe, entender que nós só somos seres humanos, absolutamente duais, com problemas, né? Com coisas lindas ao mesmo tempo, né? Mas eu gosto muito dessa questão que a gente é uma poeira cósmica, a gente só é uma poeira cósmica. Então, cara, você precisa ter ajuda, né? Não fique nessa bobagem de achar que você não precisa de ajuda. Quem não precisa de ajuda? Quem? Né? Até para morrer, a gente precisa de ajuda? E aí, para viver, você não precisa de ajuda? Isso uma prepotência e bobagem, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Aliás, exatamente o contrário. Quando eu peço ajuda, eu mostro o quanto que eu sou forte. Porque pedir ajuda significa você ter força para você se enxergar. E hoje eu vejo muitos executivos que vêm pedir ajuda, né? E eu acho lindo isso quando acontece. E fico com muita pena quando eu vejo executivos que não pedem ajuda, porque aí desenvolvem muitas vezes problemas físicos, né? Então aí começa a ter uma depressão muito forte, ou problemas no estômago, úlceras que depois se transformam em câncer, e aí vai, né? Não quero nem falar porque a lista é imensa.
Pedindo ajuda não quer dizer que você vai ficar livre disso tudo, mas você tem alguém do teu lado, né, que pode te ajudar nessa caminhada. E todo mundo precisa de uma mão amiga. Por que que você não quer? Por que que alguns executivos não querem? Não faz sentido. Professora, eu vou perguntar, o que é que você está lendo e me recomenda um bom livro? Ai, meu Deus do céu! Eu vou te dizer que eu estou lendo agora muito sobre o Quarto Caminho, né? Então, eu preciso saber o nome do livro, que eu acho ótimo. Um deles que eu estou lendo é do Robert, e ele fala de Lembrando de Si. Esse é um livro fantástico, né? Que eu gostaria de falar para vocês que vale a pena. Eu não sei o quanto que é fácil de achar, mas vale a pena. Todos os livros do Ouspensky, que ele vai falar exatamente sobre isso que a gente está falando, que eu acho importantíssimo, né? Fora isso, gente, eu estou lendo Essencialismo, que eu lendo, não, já li, e assim, Essencialismo é básico em função disso tudo que nós falamos, né? Porque quando você olha para o essencial, você descarta uma série de coisas que não servem para nada. E que, na medida que você se conhece, você descarta com mais facilidade. Mas também, quando você não se conhece, você começa a querer descartar e não consegue, é também uma forma de se conhecer. Então, o essencialismo eu acho muito bom. Estou lendo Gestão de Pessoas, da Clarice, que eu acho, né, um doce de pessoa, uma diretora de recursos humanos da Renner, que eu gosto muito. O livro do Galó, que também é muito bom. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, né? Então, se vocês viessem aqui no meu escritório, vocês iam ver vários livros que eu leio ao mesmo tempo, meu Kindle todo cheio, porque são várias coisas, e aí eu vou pegando um pouco de um pouco de outro, um pouco de outro. Mas eu acho que esses, eu devo estar esquecendo vários, tá? Porque eu vou abrindo e vou lendo. Eu gosto muito do Eckhart Tolle, quando ele fala o novo despertar da consciência, que ele traz essa questão do ego, quanto que nos impacta de uma forma super negativa, né? Enfim, e aí Aliás, tem o Krishnamurti também falava muito disso, né? O problema do ego, né? sem dúvida, não o Krishnamurti, Osho, né? E todos eles, todos os Buda, né? Enfim, todos eles falam muito, porque o ego é a personalidade, né? E toda vez que você está preso no ego, toda vez que você está preso na personalidade, você não vive tua essência, né? E não é fácil, porque a gente está sempre preso no ego e preso na personalidade, esse que é o ponto. Então, começar a ler isso vale bastante a pena. Depois, se vocês quiserem, eu passo com mais cuidado todos os autores e todos os nomes dos livros, pessoal, porque essa é uma falha que eu tenho, até como professora, doutora, etc. Deixa eu mostrar uma das minhas vulnerabilidades, né? Eu sei que eu estou lendo, mas eu não fico lembrando exatamente o nome do livro, porque acabo esquecendo. Então, o pessoal que gosta, né, das referências bibliográficas a toda hora, eu sempre patino nisso, mas porque eu sei que eu estou lendo livro, mas eu não sei exatamente o nome do autor, o nome do livro, porque eu sou assim, né? É uma vulnerabilidade minha que às vezes me causa problema, principalmente quando eu estou dando aula, né? Mas eu gosto, né? Faz parte. Então, tenho aqui, depois eu mando para vocês. Podia ser uma conversa de 2, 3, 4 horas. Doutora Fátima Mota, muitíssimo obrigado pela sua presença e a nossa conversa no programa de hoje. Eu que agradeço imensamente, Romulo, achei muito interessante, inclusive as suas perguntas foram muito boas, né? E estou sempre à disposição para aquilo que for necessário e, claro, para compartilhar conhecimento, porque isso me dá um grande prazer. Então, muito, muito obrigada a você e a todos que estiveram assistindo e que vão assistir, né? Uma vez mais, muito obrigado, professora. E vamos começar com meus agradecimentos, né? Muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam. Por favor, não deixem de visitar o sítio do GEIC, na página principal do CRA. Eu vou colocar um link aqui nos comentários desse vídeo, assim será muito mais fácil para você encontrar. Nos próximos programas, vamos voltar a abordar uma série de temas e vamos continuar a conversa com os autores e autoras dos capítulos do Depois da Bahia de Negócios. Também vamos trazer outros membros do GEIC para vocês conhecerem, né? E na semana que vem nós vamos continuar essa conversa
É claro, se tiverem alguma ideia ou quiserem participar, vamos nessa. Faça o favor de me contatar usando o link desse vídeo ou através das redes sociais. Assim que a professora me der o nome dos livros, eu prometo, vou colocar aqui nos comentários. Não vai ficar sem, não vai faltar. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Nos vemos na próxima edição do programa do GEIC. A inteligência ao seu serviço. Obrigado. O Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva GEIC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, se dedica à divulgação de práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos científicos sobre diversos temas de inteligência competitiva. Oferecemos muitas oportunidades para você aprimorar seus conhecimentos. Participe dos nossos seminários, palestras, e conheça nossas publicações. Venha aprender conosco. O Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva GEIC.